E aí pessoal, boa noite, tranquilo? Vamos aqui resolver mais uma questãozinha com vocês. No caso aqui agora seria de calorímetro, ok? Vamos fazer aqui a leitura, depois analisar algumas coisas e fazer a resolução, tá bom? Um bloco de um material desconhecido de massa 1 kg encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius. Ao ser encostado em outro bloco de mesmo material de massa 500 gramas, e que está a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, qual é a temperatura em que os dois blocos alcançarão, na verdade, né, em contato, tá bom? Aí o que é que acontece? Considere que o bloco está em um calorímetro, ok? Pessoal, o calorímetro que vocês têm que lembrar é como se fosse um recipiente onde, se o calorímetro for ideal, no caso, não existe troca de temperatura, de calor, na verdade, né? Não existe o calor, nenhuma troca de calor com o meio externo, tá bom? Então, como assim? Se você tem dois objetos dentro de um calorímetro, se um perde calor, o outro obrigatoriamente ganha, ok? Porque só existem essas duas coisas no teu sistema, tá bom? Você pode considerar isso como se fosse tipo assim, olha, tem um calorímetro com uma determinada quantidade de água e tu vai colocar uma bolinha de ferro aqui dentro, que a bolinha de ferro está com a temperatura elevada. O que é que vai acontecer? Olha, se a bolinha está com a temperatura elevada e aqui está com a temperatura baixa, a bolinha vai ceder calor para a água. Então, você tem essa jogada também. Só que aqui nessa questão, especificamente, você tem dois blocos distintos, ok? Peraí que eu apertei duas vezes. Então, dois blocos distintos, de mesmo material, né? De mesmo material, só que de tamanhos distintos. Um tem 1 kg e o outro tem 0,5 kg, que seria meio quilo, né? Então você tem basicamente isso. Perceba que um deles está com a temperatura elevada e o outro está com a temperatura pequena. Então, vai existir um fluxo de calor. Se estão em temperaturas diferentes, vai existir um fluxo de calor. E se eles estão em um calorímetro, a troca de calor vai ser só entre um e outro. Lembra aquela historinha que eu falei? Se só existe duas pessoas na Terra e uma tem 10 reais e quer emprestar para alguém, a única pessoa que pode receber seria essa segunda pessoa. Então, vamos falar que esse sujeito 1, ele cedeu 10 reais, então ele perdeu 10 reais. E o outro ganhou 10 reais. Se você somar o que o 1 perdeu, mais com o que o 2 ganhou, isso tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Porque eu perdi menos 10 e a outra pessoa ganhou mais 10. Então, menos 10 mais 10 igual a 0. Ok? Seria o que acontece aqui, gente. O calor cedido pelo corpo 1, que é o que tem maior temperatura, tem que ser igual ao calor recebido pelo corpo 2. Ok? Isso em módulo. Perceba que eu falei cedido e recebido. Então, aqui na física a gente trabalha com positivo e negativo, com essa diferença também, se você quiser, né? Então, tem isso também. Só que se você somar esses dois caras, tem que ser igual a 0. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá. O calor cedido pelo corpo 1, tá certo? Perceba, gente. A quantidade de calor que foi cedida, quantidade de calor. Aí você lembra, existe dois tipos de quantidade de calor. Calor sensível e calor latente. Esse corpo 1 está mudando o estado físico? Não, não está. Então seria calor sensível. Então aqui, ó, aí você lembra, olha, o calor sensível vai ser igual a mCzinho delta θ, tá bom? Você vai ter essa equação para o calor cedido do corpo 1, tá bom? O corpo 2, você também vai ter a mesma equação. Por quê? Porque o corpo 2, ele só também mudou de temperatura. Percebam, gente, como se fosse também, por exemplo, um copo de refrigerante com uma pedrinha de gelo. Por que você coloca o gelo dentro do refrigerante? Para ele ficar com a temperatura mais baixa. Você quer diminuir a temperatura do refrigerante. Com isso você sobe a do gelo, ok? Até atingir o quê? O equilíbrio térmico. Então, quando atingir o equilíbrio térmico, você vai perder, não vai existir mais essa troca de calor dos dois corpos, eles vão atingir a mesma temperatura, ok? Então, perceba que a equação do calor recebido também vai ser a mesma equação, tá bom? E se você somar calor cedido mais o calor recebido, isso aqui tem que ser igual a 0, tá bom? Então vamos aqui substituir os valores. O calor cedido seria o do primeiro corpo, né?
que a massa do primeiro corpo vai ser o quê? Olha, 1 kg, então, 1000 gramas. Não precisa botar o G, né? O Czinho, você coloca Czinho porque ele não lhe disse qual é o material. Normalmente, quando acontece isso, gente, é porque tu vai acabar cancelando esse Czinho em algum momento da tua equação. Vezes a variação de temperatura. Perceba que o corpo está com temperatura de 80 graus. E a temperatura vai ficar menor, porque ele vai ceder calor, então vai perder temperatura. Então aqui, ó, final, você não sabe quanto é que vale, que é o que ele quer descobrir na questão, menos inicial, que vale 80, tá bom? Mais o calor recebido. Olha, o corpo que recebeu calor, 500 gramas, eu não sei quanto é que vale o Czinho, mas a variação de temperatura final. Afinal, tu não sabe quanto é que vale também. Menos inicial, que vale 20. Isso tudo aqui é igual a 0, ok? E isso aqui acontece na equação. O que é que você vai fazer aqui agora? Gente, uma coisa que você pode fazer aqui é a distributiva, mas antes da distributiva, você pode cortar esses dois Cs, tá bom? Eu já vou cortar aqui logo de cara, mas caso você não entenda a questão dos dois Cs, faça de um jeitinho mais tranquilo, tipo assim, tente fazer do jeito que você consegue, que você vai conseguir cortar mais futuramente esse C. Só para falar rapidinho aqui, ó, você pode passar isso tudo para o outro lado, tá certo? Vai negativo. Então, vai ficar uma coisa, só exemplificando aqui rapidinho, vai ficar tipo 2x igual a 3x. Então, tu pode cortar esse x aqui, basicamente isso, entendeu? Seria mais ou menos isso, tá bom? É como se fosse assim. Obviamente, eu estou fazendo um exemplo aqui bem bestinho, ó. 2x mais 3x igual a 0, tipo isso. Passa esse 3x para lá, vai ficar 2x igual a menos 3x. Opa, tem x dos dois lados, eu posso cortar. Percebeu que eu posso cortar? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu utilizei aqui. Vou usar aqui em cima e vou cortar simplesmente esses dois Czinhos, tá bom? Depois de eu cortar esses dois Czinhos, faz a distributiva nos dois lados, entendeu? Posso fazer essa distributiva aqui tranquilamente. E de novo apertei o botão, foi mal, pronto. Aí dá o quê? Olha, 1000 θ menos 80.000 mais 500 θ menos 10.000. Opa, ficou pequenininho aqui para escrever o coisa, só diminuir aqui, menos 10.000, ok? Isso e tudo igual a 0, que eu não botei aqui porque ficou sem espaço, né? Mas vocês já sabem que isso aqui é igual a 0. O que é que eu posso fazer agora aqui? Opa, tem dois termos com θ e dois termos sem θ. Eu posso simplesmente fazer a matemática aqui, somar. Quanto é que dá 1000 θ mais 500 θ? Olha, 1500 θ. Menos 80.000 menos 10.000. Opa, menos 90.000. Isso tudo igual a 0. Passa o 90.000 para lá, ele vai como? Vai positivo. Então, para facilitar aqui, foi para o outro lado positivo. Simplifica a equação. 1, 0 com 1, 0, 1, 0 com 0. Opa, agora ficou quanto? Ficou Opa, só cortar aqui mais bonitinho, porque ficou muito feio. 900 dividido por 15 igual a 60. Então, opa, θ é igual a 60 graus Celsius. O que significa isso? Que ao final desse contato desses dois corpos, a temperatura vai ficar com 60 graus Celsius. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, pessoal, pergunta aí no campo dos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Também, caso alguém queira falar comigo lá no Instagram, Lucas Barbosa LBM, e eu tiro a dúvida por lá também, qualquer coisa, tá bom? Então,